noite, irmãos. A paz. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 17, diz assim a palavra do Senhor. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém? Vamos orar? Pai bondoso, queremos te louvar por essa noite, por esse culto, pela oportunidade que temos, ó Senhor, de chegar à tua casa e ouvir a tua palavra. Eis, ó Deus, a leitura da tua palavra, eis aqui o teu povo, que tu possas, ó Senhor, edificar a tua igreja, falar ao nosso coração, ajudar-nos, ó Senhor, na compreensão dela, que teu Espírito, ó Senhor, possa ter liberdade de utilizá-la para a edificação do teu povo. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A justiça dos santos. Em 586 a.C., Jerusalém é tomada. E ao tomar Jerusalém, os babilônios levam os principais do povo do reino de Judá, tanto os príncipes como nobres, como sábios. Em 3 levas, o povo é totalmente transferido para a região da Babilônia. Profetizado por Jeremias e também por outros profetas, o povo passa cerca de 70 anos exilado, sem poder sair da região da Babilônia e voltar para a sua terra natal. O povo, ao ir para a Babilônia, exilado, sabia o porquê que foi. E esse sentimento de profunda tristeza por conta do pecado do povo, surge ao mesmo tempo um sentimento de renovo e de busca pela palavra. E na primeira leva do povo, voltando para Jerusalém, o povo volta com desejo de adorar a Deus, constrói o altar do Senhor, constrói os muros, constrói o templo. E desde então até a volta do povo de Israel da Babilônia, surgiu no povo esse sentimento não apenas patriota pela sua nação, mas de servir a Deus com tudo, com toda a sua força, pois eles sabiam que há poucos anos antes, eles tinham sofrido o maior sofrimento que o seu povo passou, que era de estar 70 anos sem poder adorar o seu Deus. Ainda que no deserto o povo tenha passado 40 anos, mas eles adoravam ao Senhor no deserto. Mas na Babilônia eles não tiveram como adorar ao Senhor. O templo estava destruído, não havia como ter mais adoração, ofertas não eram apresentadas. E desde o período do retorno da Babilônia, até o período da plenitude dos tempos, mais de 400 anos, Deus não levantou nenhum profeta em Israel. E o povo estava à mercê de si mesmo.
tendo as escrituras em suas mãos, mas ainda sofrendo vários ataques de outros impérios, pois Jerusalém foi tomada várias vezes, depois de que o Império Babilônio apoderou dela. E justamente nesse período em que Deus não fala mais com seu povo, é levantado um grupo de homens, exímio nas escrituras, com a pureza e um desejo de agradar a Deus. Eles retomam a língua hebraica para o seu povo, pois a língua grega já tinha pairado por toda a terra conhecida, e até o povo judeu estava deixando de falar a sua língua para falar a língua grega. E esses homens retomam o governo e a liderança do templo, e sendo um misto de partido político com organização religiosa, os fariseus assumem a liderança religiosa em Jerusalém e tomam o governo e constroem o sinédrio, e a partir de então, esse grupo de homens exímios, esmerados no estudo da lei, eles se dedicam a proclamar a lei de volta ao povo do Senhor em Israel. Na época em que Jesus nasce, os fariseus já dominavam sobre Jerusalém, sobre todo Israel. Havia 2 grupos de fariseus, 2 linhas de 2 rabinos que eles estudavam. Só que as 2 linhas rabínicas do farisaísmo adotaram uma interpretação da lei altamente rígida. Eles iam além do que a lei dizia, pois primeiramente temiam a Deus e temiam voltar a outro cativeiro. No período em que esse grupo surge, o Império Romano domina sobre a região de Israel, colocando um governante para dominar sobre eles. E eles não estavam a fim de unir-se com essa liderança. Tais homens promovem diante do povo do Senhor um grande renovo à busca pelas Escrituras. Sem eles saber, um homem bem simples da região da Galileia sai da Galileia e desce até a região mais ao sul, logo após Jerusalém. E lá, na região onde o Rio Jordão passava, tal homem começa a anunciar uma nova doutrina. Eis aí o profeta que Deus levanta para anunciar a vinda do Messias, João Batista. Acredito que todos que têm acompanhado os estudos na escola dominical já viram a exposição acerca de João Batista. João Batista, com a sua missão de anunciar o Messias, anuncia arrependimento, batismo nas águas, algo que era comum entre os fariseus, para apresentar-se como em posição de humildade e declaração de seu pecado. Muitos adotavam o batismo, mas João, ele não chama o povo de Israel para um arrependimento para com a lei, mas para com Deus e o Messias que Deus estava enviando. Sendo assim, quando surge esse Galileu pregando na região do Rio Jordão, aparece diante desse o seu primo, um outro Galileu, da qual ele não podia amarrar as sandálias de seus pés. Era o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai até João para ser batizado, assim como as Escrituras afirmam. Jesus retorna para a região da Galileia e começa o seu ministério após passar 40 dias no deserto, sendo provado. E ele é aprovado. Depois de ser aprovado, ele inicia o seu ministério com a mesma mensagem que João Batista anunciava no sul de Israel: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O reino dos céus não foi cancelado ou destruído quando Jerusalém foi atacada pelos babilônios, nem pelos persas, nem pelos gregos, nem pelos romanos. O reino dos céus estava ali diante deles.
Cristo institui o reino dos céus. Ele é o reino, ele é o rei do reino. E aqueles que iriam o seguir, seguiriam-no por ser do seu reino. Sendo assim, ele escolhe 12 homens para serem os seus discípulos. E no período em que ele escolhe esses 12, ele começa na região da Galileia a operar grandes milagres. Ele opera tanto milagre na sua cidade natal, que é preciso ele sair dela, porque ninguém acreditou na sua palavra. Porque conhecia que aquele Jesus, filho lá de José, o carpinteiro, como pode esse homem vir com uma nova doutrina? Se ele é conhecido da gente, ele mora ali, ele é filho do carpinteiro. Jesus sai da região de Nazaré e vai para Cafarnaum, morar por um tempo. Você pode abrir o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, por favor. E no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, passado essas narrativas que eu vos digo, Jesus começa agora a operar grandes obras, junto com seus discípulos. E num sábado, como é relatado a partir do verso número 1, Jesus sai com seus discípulos e passa por uma seara, por um local onde havia uma plantação. E era dia de sábado. E segundo a lei e segundo a interpretação dos fariseus, não se podia colher ou trabalhar no sábado, pois o sábado era o dia sagrado do descanso, da qual todos os homens e mulheres se dirigiam às sinagogas para meditar na palavra, voltavam para suas casas, se banqueteavam e adoravam ao Senhor. As crianças eram ensinadas pela manhã até a tarde sobre a lei do Senhor. As mulheres faziam um grande banquete e os homens, tomando a mesa, ensinavam as suas esposas e seus filhos. Iam pela manhã logo cedo à sinagoga, recebiam a leitura das Escrituras, voltavam para suas casas felizes e alegres, louvando ao Senhor. E nesse dia era proibido trabalhar. E chega Jesus com seus discípulos, e eles estão com fome, e eles colhem da plantação alimento e se alimentam. E os fariseus veem que esse homem que já está ganhando uma grande fama, operando grandes milagres em nome de alguém que eles não sabiam ainda, está profanando o sábado. E Jesus vai relatar a eles que aquele que está ali não é mais um homem, não é mais um galileu. Ele é o Filho do homem. Esse é o Senhor do sábado. O sábado foi criado para o homem. O sábado foi criado pelo Filho do homem. Após isso, Jesus, junto com seus discípulos, se dirige a uma sinagoga, porque era sábado. E lá na sinagoga havia um homem com a mão ressequida. A sua mão era atrofiada. E Jesus chega na sinagoga e está sendo lida o texto das Escrituras. E Jesus olha para aquele homem e pergunta se aquele homem desejava ser curado. Vejamos o que diz o verso de número 6. Sucedeu que em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas eles, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. No local da reunião, no meio da sinagoga, Jesus toma a palavra, chama o homem e faz isso que iremos ler agora. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles lhe encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. O pecado, irmãos, da profanação do sábado
tornava um judeu impuro e impedido de entrar no templo. E se alguém é impedido de entrar no templo, ele é impedido de adorar. E se ele é impedido de adorar, ele não tem relacionamento com o seu Deus. E quem tomava conta do templo eram os fariseus. Após exatamente a passagem que acabamos de ler, Jesus reúne seus discípulos e segue em direção ao monte, e uma multidão o segue. Jesus, de acordo com como diz o texto de Mateus capítulo 5, aí você pode retornar para lá. Jesus vê que a multidão o segue, ele sobe ao monte, toma um assento, se assenta no monte. Os seus discípulos e a multidão está de pé diante de Jesus. E assim como um mestre de sua época se assenta, e o texto vai nos dizer que aproximam-se dele os seus discípulos e ele passa a ensinar aos seus discípulos. O Sermão do Monte, que é a exposição do Evangelho do Senhor, o ensino do nosso Senhor Jesus, ele está registrado aqui em Mateus e também no livro de Lucas. Ele vai do capítulo 5 aqui em Mateus até o capítulo do número 7. E nós podemos dividir ele em 3 partes. A primeira parte vai justamente do verso 1 até o verso de número 16, que nessa porção Jesus irá falar quem são os seus discípulos. Do verso 17 ao verso 20, que por incrível que pareça, é a principal passagem para poder compreender o Sermão do Monte. É nela que Jesus confirmará no que esses discípulos, ou a partir de esses discípulos, irão realizar as suas obras por serem discípulos de Cristo. E do verso 21 do capítulo 5 até o final, Jesus irá apresentar as obras que esses discípulos irão realizar. Primeiro, o Sermão do Monte não foi dado à humanidade, foi dado apenas aos discípulos do Senhor. Será impossível compreender o Sermão do Monte se você não nasceu de novo. Porque se nós não compreendermos que essa declaração que ele nos diz da bem-aventurança e de que nós somos sal e luz da terra, parte de uma obra intrínseca e única de Deus na vida do perdido, e não uma obra inerente dele, como se o homem qualquer, o pecador, pudesse ter a capacidade de se arrepender sozinho, ter a capacidade de chorar pelos seus pecados sozinho, se ele tem a capacidade de se tornar manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ser limpo de coração, ser pacífico, louvar ao Senhor por ser perseguido, transformar a terra sendo sal, trazendo gosto, e revelando a pureza e a santidade de Deus, sendo luz no mundo. Só os que nasceram de novo poderão entender as bem-aventuranças. E a palavra do Sermão do Monte, ela é um grande ensino para os discípulos. Pois os discípulos, ao lerem o Sermão do Monte, verão em si o que há neles e o que eles fazem. Porque é inerente àquele que foi discípulo do Senhor, que foi discipulado por Jesus, que foi alcançado pelo seu Espírito, viva da forma como ele nos ensinou. Por quê? Por conta que Jesus tinha comido no sábado e curado no sábado, muitos já começavam a duvidar se esse homem, que se dizia o Filho do Homem, era mesmo de Deus. Porque saber que todo homem peca é normal. Mas pecar no sábado é um ultraje para o povo de Israel. Por isso que no verso número 17 do capítulo 5, Jesus inicia:
não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Já existia na mente daqueles que estavam ouvindo a Jesus essa indagação: será que realmente esse aí é o Messias? Mesmo operando tamanhas obras? Jesus, assim como foi pregado pelo pastor Domingo, ele sabe tudo, ele vê tudo. Ele sabe a intenção do coração de todos aqueles que estão próximos a ele. Porque seguir a Jesus não é estar próximo a ele, é fazer como ele fez, é ser como ele é ir além do que um fariseu fazia. Não é apenas ver a letra da lei e apenas cumpri-la, é amá-la, é ser transformado por ela, é ensiná-la. Pois os fariseus ensinavam a lei, os fariseus se embebiam da lei. Irmãos, esse grupo de homens eram tão rígidos, na lei do Senhor é afirmado que o povo do Senhor deve dizimar na casa do Senhor. O dízimo era feito mediante os momentos de colheita, de recebimento que o povo tinha. Os fariseus, eles davam 3 vezes a mais. Quando um fariseu colhia sementes, ele não dava por espigas, por exemplo. Ele contava as sementes para dar a verdadeira medida exata do dízimo. Vocês compreendem isso? Uma colheita de 1 tonelada. Quantos grãos de milho dá numa tonelada? Possivelmente aqui a gente não iria parar para contar. O fariseu contava. O fariseu, durante o sábado, ele não dava mais de 1000 passos. O fariseu, no sábado, se sua galinha colocasse um ovo, ele não comia do ovo. Se o fariseu já estivesse recolhido o dízimo que ele iria dar ao Senhor, mas visse seu irmão, sua mãe ou seu pai padecendo necessidade, ele não ajudava. Ele dava o dízimo. Eles eram como Jesus realmente os disse. Eles eram por fora belos, mas por dentro era rapina, era maldade. Eles ficaram sendo constantemente exortados por Jesus, pois eles tinham a aparência boa. Eles se vestiam de forma honrosa, pomposa. Todos viam aqueles homens nas praças levantando as suas mãos e orando. As suas barbas eram grandes. Os filactérios da sua cabeça também eram, pois a lei afirmava. Toda a sua mão era enrolada em couro com a lei do Senhor. Na sua testa estava escrito a lei do Senhor. Para onde você visse um fariseu, você via santidade e piedade. Mas, irmãos, a justiça que o Senhor requer dos seus discípulos precisa ser além do que essa justiça aparente dos fariseus. Jesus, ele não veio para revogar a lei e os profetas, ele veio para cumprir. Ele é o cumprimento da lei. A lei tem por finalidade, por fim, o final da lei é Cristo. Sem Cristo, a lei e os profetas não têm sentido, pois elas falam dele, afirmam dele. Cristo veio justamente porque a lei e os profetas afirmavam que o Messias viria, e ele veio para cumprir tudo. E ele nos diz aqui no verso de número 18, que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei. Nessa tradução, esses termozinhos que ele coloca como i e tio, não são de fato os termos da língua original. Jesus está falando na língua original, no hebraico. O i que ele nos fala é a menor palavrinha da língua grega.
o iota. E o tio que Jesus nos apresenta é um traçozinho que é colocado nas letras hebraicas, que é o dot. Esses símbolos são tão importantes nessas línguas originais, que se ele for tirado ou acrescentado, a palavra e o sentido da palavra muda. A letra muda. Se tiver tal palavra na língua hebraica e tiver esse sinal, é uma. Se tirar, é outra. Não é como na nossa língua, se você esquecer o pontinho do i, você continua lendo com o i. E Jesus afirma que completamente, nos mínimos detalhes, a lei seria cumprida. Toda a sua vida revela isso, irmãos. Por ele ser o Messias, todas as profecias, todas as palavras dos profetas foram cumpridas em Jesus. Ele nasceu em Belém, nasceu de uma virgem, foi chamado pelo Senhor do Egito para voltar à sua terra. Ele foi circuncidado ao 8º dia, foi apresentado aos 12 anos no templo. Ele não pecou em nenhuma das leis. Os fariseus elencaram, lendo as Escrituras, cerca de 613 leis que eles deveriam observar. 613. 248 eram mandamentos para se fazer. E 365 era para não fazer. Nenhum de nós aqui cumpre isso. Ou conseguiria cumprir. E era necessário que um homem cumprisse isso. Cristo, ele é o cumprimento da lei, de tudo aquilo que os profetas falaram. E ele cumpriu a lei. Completamente. O autor de Hebreus vai nos afirmar que se Cristo não tivesse cumprido a lei, ele seria incapaz de entregar-se como sacrifício ao Senhor. Pois a lei exigia um sacrifício puro, santo, sem mácula. E Deus aceitou o seu sacrifício. Bendito seja o Senhor por isso. Sendo assim, irmãos, ao cumprir a lei, Cristo, que é justo, é dado a ele a justiça para dar aos seus discípulos. Compreenda. Na eternidade santa, o Filho de Deus estava com o Pai e com o Espírito. Nesse tempo, da qual nem a criação existia, em plenitude eles reinavam, sós, satisfeitos em si mesmos, sem nada que os faltasse. A Trindade Santa decide criar todas as coisas. Eles criam, e o Filho, o Pai e o Espírito permanecem juntos. Mas quando chega esse tempo, o Filho sai do local glorioso que ele estava junto ao Pai e humilha-se, tomando a forma humana. E não escolhe ser qualquer homem, ele escolhe ser servo. E escolhendo ser servo para cumprir o sacrifício, ele não escolhe qualquer tipo de morte para pagar o preço. Ele escolhe a morte de cruz, a mais humilhante, a mais maldita. Esse Jesus, ao cumprir todas as coisas, e na cruz do Calvário, quando ele diz, está consumado, é dado agora a ele a autoridade para outorgar essa justiça que ele conquistou no cumprimento da lei, para ele dar a quem ele quiser. Aí sim nós podemos entender o porquê que ele diz que tudo precisaria ser cumprido. E ainda há coisas
na lei e nos profetas que precisam ser cumpridas, irmãos. Senão os céus e a terra já tinham passado. Ainda há muitas profecias a serem cumpridas. Sendo assim, já que é preciso ser cumprida a lei e os profetas, verso de número 19. Já que ele está ensinando aos seus discípulos, ele diz: aquele, pois, que violar ou desobedecer um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. A primeira coisa que a gente precisa aprender, irmãos, é que existe um rei. E o rei desse reino está olhando todas as coisas. O rei desse reino, ele sabe quem é os seus súditos, os que de fato o seguem. Sabe também quem está fora do seu reino e que pertence a ele, e irá os alcançar. Esse rei também sabe aqueles que estão fora do seu reino e não pertencem ao seu reino. Jesus está falando aqui para aqueles que estão no seu reino, porque essa palavra é para os seus discípulos. Então pode haver, irmãos, em nosso meio, irmãos que estejam na igreja, no reino dos céus, violando os mandamentos de Jesus. E Jesus está vendo. A esses, para com esses, eles serão considerados menores no reino dos céus. Mas vai haver um grupo de homens e mulheres que estão dentro do reino, também são discípulos, mas que observam e ensinam os mandamentos. Esses serão considerados grandes no reino dos céus. O pastor Spurgeon diz o seguinte: a nobreza no reino de Deus, ela será conferida pela obediência. Naquele grande dia, não serão as nossas obras que serão apresentadas diante de Deus, será a nossa obediência. Porque obras qualquer um pode fazer. Qualquer um pode tocar instrumentos. Qualquer um pode arrumar cadeira. Pode ou não pode, irmãos? Pode. Pode ou não pode? Qualquer um pode pegar um texto bíblico e ensinar. Um próprio ateu pode fazer isso. Agora, obedecer o mandamento, só os discípulos. E essa afirmação pode tocar o seu coração. Pois se em você não há o desejo e nem o amor por obedecer a Deus, você não faz parte desse reino. Você não nasceu de novo. Porque é impossível que o vento do Espírito que vai e volta e atingiu o seu coração e você não foi mudado, você não foi banhado pela água, pela palavra e pelo sangue, se isso não tocou a sua vida, você ainda continua perdido. Vejamos o que o Senhor vai nos dizer. Tendo em vista que a obediência que o Senhor requer de nós, porque, segundo o sermão aqui dos montes, para os discípulos, esses que foram alcançados pelo Espírito do Senhor,
eles terão um coração humilde de espírito, pois reconhecerão que são pecadores. Eles reconhecerão que em si não tem nenhuma virtude, não tem nada que eleve a Deus para que Deus o agrade. Eles crerão e confiarão unicamente no único que cumpriu a lei, que é Jesus. Eles não irão diante de Deus com suas mãos levantadas, glorificando-se a si mesmo como os fariseus. Eles clamarão pelo nome do seu Senhor. Eles confessarão o seu pecado e chorarão pelo seu pecado. Eles terão uma vida mansa, serão dedicados ao Senhor, serão cheios da justiça de Deus. Viverão uma vida misericordiosa, limpos de coração, pacíficos, e quando sofrerem, quando forem perseguidos, não temerão. Louvarão ao Senhor, por será uma honra padecer pelo nome de Cristo. Mas os fariseus não ensinavam assim. Os fariseus queriam tornar vários prosélitos para eles e colocavam cargas sobre eles cada vez mais. Já ficou, irmãos, cansativo nós ouvirmos culto após culto a tamanha necessidade que a obra de Deus tem de servos, de obreiros para servir nela. Já está ficando enfadonho vermos cadeiras cheias e vidas vazias. Porque o que Deus requer de nós é obediência. Como queremos que o poder de Deus venha sobre nós, se a obediência não está em nosso meio? Como queremos que Deus venha fazer milagres em nosso meio, se nem participar das reuniões nós estamos juntos? Como queremos ser servos do Senhor sem o servir? Os fariseus ensinavam muitas coisas da lei. E a partir do verso número 21, Jesus vai começar a dar a verdadeira interpretação da lei, pois ele é o autor da lei. Segundo a lei, se um homem matasse outro homem, ou sangrasse outro homem, não até a morte, esse homem era digno de morte. Era colocado diante de toda a congregação, diante de toda a população, e era morto. Dependendo da forma como aconteceu, geralmente por pedrada. Se por acaso há aqui algum de nós, em nosso meio, que já matou alguém, e você ainda não cumpriu a sua pena no presídio, possivelmente você será pego. E quando for pego, você pagará a sua pena. No Brasil, um homem não pode passar mais de quase 40 anos. Ainda que a sua pena seja além de 40 anos, não pode, por lei. Ele estaria livre, pagaria a pena necessária. Mas no porvir esse homem estaria perdido, se não se arrependesse desse pecado. Para os fariseus, o ato precisava acontecer. A pessoa tinha que morrer para ser pega no ato e ser punida por ela. Quando Jesus interpreta a lei, ele diz que se nós pensarmos mal do nosso próximo, já somos homicidas. Vocês compreendem isso, irmãos? Quantas vezes você ficou ou pensou mal do seu cônjuge, ou do seu filho, ou do seu patrão, ou do seu professor, ou do seu pastor? Nesse momento você foi homicida e era digno de morte. No verso 27 ao 32, Jesus vai tratar de outro tipo de pecado que a lei exige, que os fariseus também ensinavam. E ele diz que se por acaso alguém fosse pego em adultério, ou no ato, ou após o ato, desse ato nascesse uma criança e fosse tudo totalmente descoberto, né?
casal que cometeu deveria também ser morto. Era colocado diante de toda a congregação e era apedrejado os dois, para servir de exemplos para os outros não fazerem. Se por acaso algum de nós já cometeu esse pecado, o mínimo que poderia acontecer é o seu cônjuge desejar o divórcio e o seu casamento estaria encerrado. Jesus vai interpretar essa porção de texto, vai nos dizer que se por acaso um dos dois cônjuges, pelo menos pensar, cativar o seu olhar ao outro, só de pensamento e só de olhar, você já é um adúltero, já é digno de morte. Do verso 33 ao 37, ele vai tratar acerca dos juramentos. Aquele que profere palavras e juravam em nome do Senhor, porque é costume dos fariseus e de muitos daquela época, colocarem o Senhor como testemunha daquilo que eles estavam jurando. Nos nossos dias, às vezes nós não vemos muitos juramentos, justamente porque o povo tem medo dessa palavra. Mas a ideia aqui, irmãos, permeia e continua. Tudo aquilo que nós falamos e colocamos como cumprimento para fazermos, aquilo que você disse que não faria e faz, se enquadra nessa palavra. Você também era digno de morte. Rigorosa punição você receberia. Pois Jesus vai nos ensinar que os seus discípulos, as palavras deles, o sim deles precisa ser sim. E o não precisa ser não. E assim segue. Caso alguém tenha vingança contra outra e queira agir de uma forma que defraude o outro, Jesus também vai nos ensinar que na mesma medida que um defraudava, ele também receberia. Aqui não. Se somos esbofeteados, nós somos ensinados a dar a outra face. Se alguém esbofeteasse alguém, deveria receber na mesma medida. Jesus nos ensina que se nós formos atingidos e sofrermos um dano, não devemos devolver na mesma medida. Devemos aceitar o dano. Caso alguém, a partir do verso 43 ao 48, tenha alguém por inimigo, e por conta dessa desavença odeie e não queira nem ter contato com essa pessoa, os fariseus interpretavam que nós deveríamos nos relacionar com os próximos, com aqueles a quem nós amamos, mas aqueles que nós odiamos, os nossos inimigos, deveriam estar longe de nós. Jesus olha para o mandamento e diz que nós devemos orar e amar a quem nos persegue. Amar e orar pelos nossos inimigos. Irmãos, quem daqui cometeu alguma dessas coisas? Todos. Porque ele ainda continua esmagando o nosso coração. Pois ele vai falar da prática da justiça e daqueles que fazem a obra de Deus para a vanglória própria e já receberam o seu galardão. Daqueles que colocam e levantam as suas mãos e oram para todo mundo ver as suas obras, para receberem glória dos homens. Eles dão esmolas e ajudam os outros para que outros vejam. Eles oram, eles jejuam. Os fariseus, irmãos, para jejuar eram toda uma peripécia. Eles tiravam toda a roupa que eles usavam, vestiam uma roupa suja, cheia de cinza, colocavam um saco na sua cabeça, e todos que viam eles sabiam que eles estavam jejuando, e o jejum era uma obra piedosa. Quantos aqui jejuam? Os fariseus tinham períodos longos de jejum, para a purificação do seu interior. Irmãos, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Isso é muito sério, irmãos.
Porque você pode estar se enganando aí. Há tantos anos vindo para a igreja, conhecendo um Jesus que você criou na sua cabeça. Um Deus que você criou na sua cabeça. Não o que está das Escrituras. Que exige obediência. Amor à sua palavra e à sua santa lei. Nós queremos de Deus receber as suas bênçãos. Mas não queremos obedecer seus mandamentos. Como assim seremos abençoados por Ele? Porque o Senhor, na sua lei, quando exorta o seu povo lá em Deuteronômio, para que eles viessem cumprir a lei do Senhor, porque Ele era o Senhor daquele povo, Deus diz: se vocês cumprirem os meus mandamentos, eu vou vos abençoar. Mas se vocês não cumprirem, vocês serão amaldiçoados. Vocês sofrerão tamanha e dura punição. Aconteceu isso ou não com o povo de Israel? Eu comecei falando acerca disso. Os judeus foram levados pelo exílio à Babilônia por conta de tamanho pecado. Agora chega esse povo mais uma vez, se acobertando de coisas externas, para mostrar aos homens que são piedosos. Mas, irmãos, nós não precisamos mostrar aos homens. Nós precisamos viver para Deus. A sua obediência é para Deus. Você serve em algum ministério, em alguma coisa, é para Deus, não é para o homem. E mais, se muitos de nós servissem para o homem, eu tenho certeza que estão servindo mal. Porque poderia servir melhor. Porque, irmãos, que tempo difícil nós estamos vivendo na igreja como um todo. Todas as pessoas que eu conheço de denominações diferentes reclamam das mesmas coisas, afirmam que são apenas aquelas mesmas pessoas que estão ali, estão servindo nas mesmas coisas, uns fazem 10 coisas ao mesmo tempo, porque a igreja está cheia de desobedientes, e só os obedientes servem ao Senhor. Há muito joio no meio da igreja, mas aonde está o trigo? Cadê aqueles que de fato amam ao Senhor? Serão sucumbidos? Não, eles se levantarão e viverão para a glória de Deus. Eles serão sal e luz. Se por acaso ninguém aqui quiser salgar o mundo, você que é obediente à palavra, salgue. Seja um luzeiro na sua casa, no seu trabalho, nessa igreja. Timóteo, quando é exortado por Paulo na carta, Paulo exorta que Timóteo, um jovem pastor, seja o mais excelente em obras do que todos. Vocês acham que isso é apenas para o pastor? Se você é obediente, você viverá igual Timóteo, dedicando com toda excelência e esmero. Agradar não é a sua liderança, é a Deus. Nós, irmãos, vivemos para Deus, para o seu agrado, porque Cristo cumpriu todas as coisas para a nossa salvação, e dele recebemos tudo que era possível para termos uma vida santa e piedosa, nós já temos. Temos as Sagradas Escrituras. Nenhum de nós aqui pode dizer que não tem. Porque se você não tiver dinheiro para comprar uma, você encontra na internet. Você até ganha quando se converte aqui nessa igreja. Se você pedir, o pastor lhe dá uma. Temos as Escrituras. Temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. A unção do Senhor que irá nos ensinar sobre todas as coisas, que nos capacitará, que nos dará dons. Como posso eu ter dons do Espírito e me manter desobediente, sentado na cadeira? Lembrando, irmãos, que o serviço do reino não está apenas registrado nessas 4 paredes. O reino é perpétuo, se encontra por toda a terra. Mas é inconcebível que discípulos obedientes não sirvam na casa que congrega.
Sendo assim, irmãos, é preciso nós pensarmos qual atos de justiça nós estamos praticando no local em que Deus nos colocou. Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja. Se você tem vivido como um fariseu, aparentemente uma vida piedosa, comprometido com coisas parciais das Escrituras, mas não tem amado obedecer a Deus, ou tem escolhido os mandamentos para obedecer, você precisa rever a sua vida, pois, se permanecer dessa forma, é uma evidência clara de que você não nasceu de novo e não entrará no reino dos céus. E para aqueles que estão sendo obedientes à palavra, que estão se esmerando, que estão dedicando-se para glorificar a Deus em tudo em sua vida, mais sofrimento virá, mais perseguições virá, mais circunstâncias para lhe fazer cair virá. Mas tudo isso, assim como foi dito na devocional, virá para lhe aperfeiçoar, lhe fundamentar em Cristo, lhe fortificar, para que você seja como um sal na vida de uns e seja como luz na vida de outros. Que Deus nos ajude, irmãos, a compreender o tamanho da grandeza que é ser discípulo de Jesus. Eu quis ser outra coisa na minha vida. Eu estudei tanto para poder ser algo que agradasse ao meu Pai. Eu quis ir por caminhos que Deus não me permitiu, mas Ele me deu a graça de ser o seu discípulo. Você sabe por onde você tem passado e por tudo que você tem e por onde você tem pisado. Mas, irmãos, vale a pena servir ao Senhor. Ainda que seja em meio à dor, ao sofrimento, Deus tem se mostrado bom para nós. Será que agora nós iremos voltar as nossas costas ao Senhor e amar as coisas deste mundo? Não. Dediquemo-nos com mais esforço. Esse ano, logo no início do ano, o nosso pastor falou que esse ano seria um ano difícil. Foi fácil, irmãos, ou foi difícil? Foi difícil. Eu acredito que o próximo ano não será diferente. Possa ser até pior. Mas como será o seu agir com as dificuldades quando virem? Muitos jovens têm se preparado para passar no Enem, estudarem e passarem. E se você não passar? E se seu emprego se acabar? E se a enfermidade chegar? Eu deixarei de obedecer ao meu Deus? Ou de o servir? Ou de o louvá-lo? E se? Não importa. Os céus e a terra irão passar, mas a sua palavra permanecerá e será cumprida. E para aqueles que obedecem essa palavra, permanecerão firmes naquele grande dia. Que o Senhor vos fortaleça no nome de Jesus.